Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos começando o nosso momento, nosso tempo de esperançar, né? Estou vendo aqui, eu não sei se vocês estão me vendo bem, está estranho meu celular hoje, né? Vou esperar alguém chegar para perguntar se a imagem está boa, porque tem um risco aqui na minha frente. Né? Hoje a gente tem uma leitura bem conhecida. Oi, Maria Alice, paz e bem. A imagem está normal para você, Maria Alice? Porque para mim ela está escura aqui em cima e clara aqui embaixo. Por isso eu estou perguntando para você. Né? Responde aí. Se você está me vendo normalmente ou se tem uma diferença de cor entre a parte de cima e a parte de baixo da imagem. Porque a gente nunca sabe, o Instagram de vez em quando inventa. Está normal, beleza, então está tudo tranquilo. Vai ver que ele está me dando alguma opção aqui que eu não sei mexer, está tudo bem. Como você pode ver, está ventando bastante aqui em casa, então meu cabelo hoje está especialmente revolto. Né? Quanto mais eu mexo, pior fica. Né? Eu vou dizer que é um filtro que eu deixei, entendeu? Para ninguém achar estranho. Meu Deus do céu. Acho que eu vou fazer a live assim hoje, sabe? Segurando o cabelo. Nem porque eu vou segurar o cabelo aqui. É nem assim. Vamos ver se melhorou um pouco. Bota um arco. Eu já pensei nisso. Djalma, paz e bem. Doraci, paz e bem. Já pensei nisso, sabia? Pôr um arco aqui assim no cabelo. Né? Você vê a situação. Oi, Ângelo. Paz e bem, Ângelo. E vocês sabem, né, que eu só tenho planos de ir no barbeiro 10 dias depois da segunda dose. Né? Então isso vai dar um ano. Só vai dar um ano que eu não mexo nesse cabelo, né? Então já viu. Pega um dia que ele tá ventando um pouco mais, ele fica incoercível. Bota laque. Entendeu? Eu sinceramente nem sei mexer com laque. Entendeu? Estou achando que o arco que a Maria Alice sugeriu é mais fácil. Estou achando que o arco da Maria Alice é mais fácil do que o laque, o Ângelo. Outra opção é eu pouco antes da live ir no banheiro, tomar um banho, que aí eu chego com o cabelo molhado. Fica menos problemático, né? Você vê, são coisas que a gente nunca imaginaria, né? O mais interessante é que o meu cabelo tem levado a reações, né, mediadas pelo sexo das pessoas. Os homens todos reclamam que o meu cabelo está comprido e querem que eu corte o meu cabelo. As mulheres normalmente falam assim: não, o seu cabelo está ótimo, tem só que dar uma paradinha do lado. Interessante isso, né? Entendeu? Eu sempre falo a mesma coisa: quem decide se o meu cabelo fica comprido ou curto é Mozinho, minha esposa. É ela que decide. A palavra dela é voto soberano, entendeu? Vamos dar mais um tempinho só para ver se... Mais um minutinho. Aí eu estava falando. Vamos dar mais um minutinho para ver se entra alguém. Entrou a Denise. Paz e bem, Denise.
né? Como sempre aparece uma mensagem no meio da live, é assim mesmo. Já estamos acostumados, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai começar. Né? Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Sabe, hoje algumas pessoas vieram e me perguntaram: Bernardo, olha, eu não entendi esse evangelho está muito confuso para mim. E várias pessoas fizeram perguntas baseadas em questões variadas. É óbvio que não dá para a gente fazer uma fala geral com todos os detalhes destes versículos, porque tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui e a gente deve ter algum cuidado com as coisas para que a gente não deturpe a palavra de Deus. Né? Porque, infelizmente, existem pessoas que fazem uma interpretação da palavra de Deus de uma forma, vamos dizer, utilitária. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa fala assim: eu acredito em tal coisa, então vou buscar um versículo na Bíblia que me atenda na minha crença. E normalmente ele faz aquilo que eu chamo de teologia do retalho, ou seja, vai lá, corta um pedacinho daquilo ali e trabalha com aquele versículozinho solto, porque daí aquilo ali atende o desejo dele, né? E isso é muito comum. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Primeiro, uma questão que o pessoal falou é o seguinte: Bernardo, aqui está escrito assim tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Bernardo, a que se refere isso? Algumas pessoas me perguntaram isso. Duas, na verdade. Né? A gente tem que entender com muito cuidado essa fala. Porque muita gente trabalha essa fala como se nós estivéssemos falando de algum segredo mundano. Mundano aqui, estou falando alguma coisa que não seja propriamente divina. Tá? Né? Então, por exemplo, eu tenho um ofício mundano. Eu sou médico. Ser médico é mundano? É, porque ser médico é a minha ação no mundo. Tem muita gente que usa esse versículo para dizer assim: não, eu
tenho que denunciar tal coisa, porque nada que está escondido, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. Está na Bíblia. Sabe, pessoal, não é bem isso que a gente está falando aqui. Né? O que a gente está falando aqui é muito mais sobre uma realidade. E a grande pista é assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês se lembram que na parábola do semeador, Jesus fala isso? Eu falo em parábolas porque aqueles que não vão ouvir, né? Aqueles que vejam e não compreendam, ouçam e não entendam. Para quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Existia uma situação muito complicada naquela época para Jesus. Que havia uma questão meio de uma perseguição. Então Jesus não falava abertamente certas coisas. Mas ele sabia que algumas coisas deveriam ser reveladas com o tempo. E ele ainda fala mais, né? Que após, ele coloca assim: olha, em breve nós vamos revelar as coisas. E ele nos dá uma outra pista, né? Que ninguém coloca uma luz debaixo da cama. Se coloca no candeeiro. A função da luz é iluminar os povos. A função da luz é iluminar as pessoas. E, portanto, nós devemos sim passar essa informação adiante. Dar essa informação aos outros. Mostrar ao mundo o que Jesus nos ensina. Né? Isso é importantíssimo. Isso é ser luz. Eu vivo falando isso. Nós somos chamados a ser luz no mundo. Nós somos chamados a esclarecer, a mostrar ao mundo um caminho. Né? Tornar a região escura, a região das trevas da morte, uma região clara. E clara com vida e dignidade. Agora, existe um outro versículo aqui que ele sofre de uma terrível interpretação. E muitas pessoas têm dificuldade com ele. Que é o último versículo. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. E algumas pessoas olham para esse versículo e falam assim: Bernardo, mas esse versículo, ele não tem misericórdia. Esse versículo, ele me fala que eu não devo ser cuidadoso com meu irmão, porque se ele não tem, ele vai ficar sem. Sabe, pessoal, esse é o perigo das pessoas que leem as coisas sem o contexto. Como também é o perigo daqueles que só leem um versículo. Olha só a frase inteira. Prestai atenção no que ouvis. Ele está falando assim: olha, presta atenção no que eu vou falar. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. O que ele está falando aqui? O que Jesus está falando aqui? Não é? Em Mateus, você tem um extra aqui, que é assim: não julgueis e não será julgado, porque com a mesma medida que julgueis, sereis julgados. E aí, novamente, as pessoas também fazem uma leitura de um versículo. O versículo é: não julgueis e não serás julgado. E as pessoas esquecem. Né? Então, em Mateus, as pessoas leem o versículo anterior, não leem o posterior. Em Marcos, as pessoas leem o posterior e não leem o anterior. O que o pessoal foge sempre?
do versículo que fala: com a mesma medida que medirdes, também vós sereis medidos. Sabe, esse versículo é interessante porque eu digo que é um verdadeiro segredo. As pessoas escondem esse versículo, né? E esse versículo que as pessoas escondem, seja quando leem Mateus, seja quando leem Marcos, é a grande luz para a gente entender essa questão. E como a gente viu, a gente tem que trazer a lâmpada para o candeeiro. Então, a gente tem que entender o que está escrito nesse versículo. Com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Sabe, a gente precisa aprender muito com isso. A gente precisa olhar esse versículo e entender muito isso. Esse talvez seja um dos versículos que nos chama à misericórdia, nos chama ao amor, nos chama à compreensão mais fortes que tem na Bíblia, mas que sistematicamente é ignorado por todo mundo. Aqui, Jesus está falando claramente. Olha, presta atenção. Meu filho e minha filha, presta atenção. Ele até fala, prestai atenção no que ouvis. Como é que você quer ser medido? Como é que você quer ser julgado? Como é que você quer ser tratado? Como é que você quer ser avaliado? Né? E aí ele fala, prestai atenção. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Com a mesma medida que julgardes, vós também sereis julgados. Com a mesma medida que tratar os outros, vós também sereis tratados. Sabe, essa frase é um problema, né? Porque o que Jesus está falando aqui é que você vai ser avaliado, vai ser medido, vai ser pautado pela forma como você se comporta com o outro. Por isso que ele fala, não julgueis e não sereis julgados. Entende? Porque se você não julga o seu irmão, você não vai ser julgado. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que você não possa avaliá-lo numa prova. Que você não possa ver que o seu filho está errado e corrigi-lo. Mas mesmo nessas situações, você tem que pensar, quando eu estou fazendo essa avaliação dessa prova, como é que eu gostaria que eu fosse avaliado? Com amor, com carinho, com compreensão, considerando o esforço que eu tenho, a dificuldade que eu tenho, ou eu quero ser julgado com preconceito, discriminação, com raiva e com rigor. Entende isso? Como é que eu quero que eu vou corrigir o meu filho? Como é que eu gostaria que meu pai me corrigisse? Como é que eu gostaria que minha mãe me corrigisse? Ah, sim, cozido, frito, assado. Corrija o seu filho, cozido, frito, assado. Você gostaria de ser corrigido com uma forma de ofensa pública? Você gostaria de ser corrigido com castigo físico? Ou você gostaria de ser corrigido, sim, mas com amor, com paciência, com explicação? Como é que você gostaria? Eu vou me dirigir a um grupo de pessoas.
Como é que você gostaria que se dirigissem a você? Com palavrões, com ofensas, ou com uma voz cordata e cuidadosa? Falando, mesmo quando irritado, de uma forma não ofensiva. É por isso que Jesus fala em Mateus, não julgueis e não sereis julgados. Porque se você julga com amor, você será julgado com amor. Se você julga com misericórdia, você será julgado com misericórdia. Mas se você julga com rigor, você será julgado com rigor. Então, na verdade, esse versículo anterior diz assim: quanto mais bom você for no julgamento, mais bom será julgado. E aí passa a fazer sentido o versículo de Marcos, esse versículo 25 que confunde tanto as pessoas. Ao quem tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Aquele que tem alguma misericórdia será dada ainda mais misericórdia. Aquele que tem algum amor será dado ainda mais amor. Aquele que tenta incluir as pessoas será dado mais inclusão. Aquele que respeita a dignidade humana terá a sua dignidade ainda mais respeitada. Agora, aquele que não tem respeito com a dignidade, pouco respeito que tem ele vai perder. Aquele que não se preocupa em incluir seu irmão, sua irmã, nem incluído vai ser. Aquele que não tem misericórdia, a pouca misericórdia que ele tem, não terá. Então, aqui nós não estamos falando de bens terrenos. Aqui nós estamos falando que se você trata bem o seu irmão, melhor você será tratado por Jesus. E não alguma visão mesquinha, materialista, que muitas pessoas querem dar a esse versículo. Sabe, até você pode pensar uma interpretação material desse versículo, mas não na forma que você abandone o versículo anterior. Então você pense assim: quanto mais solidário eu for com meu irmão, maior solidariedade haverá comigo. Então, se você olha o seu irmão com fome e reage para cuidar dessa fome, você será saciado. Não, Bernardo, mas eu não tenho dificuldade de comida, mas há outras coisas que você pode ser saciado. Entende isso? Ah, Bernardo, eu tenho um certo problema com como eu vou dizer? Eu tenho dificuldade porque eu tenho problemas de estudo. Ah, é? E aí alguém vem e te socorre nessa sua dificuldade com o estudo. Ou te socorre visitando você no hospital, ou cuidando de você em um orfanato. As pessoas que são solidárias terão mais solidariedade. As pessoas que são misericórdias terão mais misericórdia. Agora, as pessoas que não são solidárias não terão solidariedade. As pessoas que não têm misericórdia não receberão misericórdia. Sim, nesse sentido você pode pensar uma visão mais material.
Mas mesmo assim, essa visão material é limitada. Porque, na verdade, aqui Jesus não está falando de bens terrenos. Na Didaquê, né, que eu já falei aqui algumas vezes, o primeiro catecismo da igreja, está escrito lá: não negueis a teu irmão que pede, pelo contrário, atenda. Se não podeis dividir com eles os bens terrenos, como dividireis os bens eternos? Então, quando você faz uma leitura desse evangelho de forma material, essa leitura só é possível se você tiver uma dimensão espiritual. Ou seja, eu vou socorrer o meu irmão que precisa de mim materialmente, vou, porque eu estou socorrendo ao próprio Jesus. Eu vou socorrer o meu irmão materialmente, vou, porque eu quero dividir com ele os bens terrenos, para que eu possa dividir com ele os bens eternos. É muito interessante essa passagem da Didaquê, porque ela nos dá a entender que nós que temos devemos dividir com os que não têm, porque eles têm os bens eternos e nós não. Ou seja, essa passagem da Didaquê nos dá uma ideia que não é o sucesso no mundo que determina o sucesso no céu. Então, quando alguém vier para vocês interpretando isso como forma de bem material, lembrem-se do versículo anterior. E não o corrijam de forma dura. Pelo contrário. Parem, peçam paciência e expliquem com cuidado. Por quê? Porque com a mesma medida que você medir esse irmão, você será medido. Então, a gente não deve agir de forma alguma para que a gente trate o nosso irmão de forma dura. Né? Então, esse versículo 24, que é tão ignorado, que é um grande segredo, eu brinco que é um segredo, pode ser uma grande luz para a nossa vida. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Não sei se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês têm alguma observação para fazer, se vocês querem me corrigir porque eu falei alguma besteira, o que vocês falam? Digam aí. Deixa eu fazer uma observação hoje. Hoje é dia de São Tomás de Aquino. Né? São Tomás de Aquino é um doutor da igreja, um homem super respeitado e tal. Mas para nós que somos de uma paróquia verbita, hoje é um dia muito especial. Porque é o dia de São José Frei Nadmetz, que foi um missionário verbita que foi para a China. E é muito gozado porque ele era alemão. Mas a gente tem fotos dele, desenhos dele, pinturas, fotos dele. E quando você olha, parece que ele é um chinês. Ele se enculturou tanto que ele literalmente virou um chinês. Você olhava assim, você não conseguia diferenciar ele. Se eu puser uma foto dele e não puser o nome, todo mundo vai achar que é um chinês. Né? Então é interessante isso. Hoje é dia desse missionário, do Verbo Divino, que é um santo. Né? Então eu queria lembrar vocês dessa dimensão. Né? Então hoje é dia de São Tomás de Aquino, não nego isso, mas é para nós que estamos em paróquia verbita. Né? Acho que só o Ângelo não está. Mas ele está aqui nessa comunidade eclesial.
a gente celebra com muita felicidade o dia de São José Frei Inácio. Tá? Eu vou me despedir de vocês, deixando a minha bênção e marcando o encontro amanhã às 15h30. Combinado, pessoal? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José Inácio, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fique em casa, tá? Quem não puder, se cuida. Viva São José, tá falando o Ângelo. Que bom, Ângelo. Quando for o momento, tomem a vacina. Pelo amor de Deus, tomem a vacina. É a nossa forma de contribuir, de ser luz no mundo para vencer essa epidemia. Se sair de casa, usa máscara, mesmo vacinado. Tá? Isso vai passar. Até lá. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Fiquem em paz, permaneçam em paz, sigamos em paz. Que o Senhor sempre estará conosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abraços.